alegria que nos reunimos hoje para mais um tema do nosso estudo deste ano. E este tema está na página 49 do nosso livro. Entendi que a primeira missão é a minha família. E hoje, com grande alegria, vamos até Santa Cruz para a oração inicial. Nós somos da Diocese de Santa Cruz do Sul. Invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Tu és a alma da minha alma, cheia de humildade te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me, tanto quanto isso ao plano do eterno Pai corresponde. Revela-me os teus desejos. Faze-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faz-me entender o que devo fazer. Faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faz-me entender a Tua vontade e a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do eterno Pai. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus viajavam a Jerusalém
todos os anos para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais tivessem notado. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao verem o menino, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados te procurando. E ele lhes disse: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes tinha dito. Jesus desceu então com os pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas as coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos consagrar à nossa querida mãe cantando. A instituição família é um presente de Deus, dom vindo direto das suas mãos. Ao fazer-se um de nós, Jesus também quis viver numa comunidade humana, a Sagrada Família de Nazaré. Como vimos no trecho do Evangelho que lemos e meditamos, Jesus, mesmo sendo Deus feito homem, obedecia a seus pais e crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Mesmo sendo um dom tão precioso, a instituição da família, como foi concebida por Deus, é muito atacada nos dias atuais. Também a agitação e preocupações da vida cotidiana muitas vezes atrapalham a vida familiar, sem falar nos grandes desafios para a educação dos filhos na atualidade. O que a vida do nosso irmão na aliança de amor, João Luiz Pozobon, pode ensinar a respeito? Acreditamos que João Luiz Pozobon tinha muita clareza, já desde o seu casamento, a respeito da missão da família
e da missão e responsabilidade do esposo e pai na família. Adquiriu essa clareza, essa consciência, antes de mais nada, na vivência da sua própria família de origem. Depois, na paróquia que ele frequentava, bem como nas palestras e reuniões do grupo de homens do movimento de Schoenstatt, do qual participava já antes de iniciar a campanha da Mãe Peregrina. Passados 2 anos do início do seu peregrinar com a imagem da Mãe e Rainha pelas famílias, em 1952, aos 48 anos de idade, segundo seu próprio relato, tomou consciência de que se tratava de uma missão que Deus queria lhe confiar. Sentia-se, pois, chamado a assumi-la e a dedicar-se inteiramente à campanha. Tratava-se para ele de um momento crucial, pois tinha plena consciência da sua responsabilidade de esposo e de pai. Questiona-se então como conciliar as duas tarefas, a família e a nova missão representada pela campanha. Tenho como primeira missão a família. Devo zelar por ela e prestar contas a Deus. Então disse a Mãe e Rainha: tenho 7 filhos, uma esposa. Tenho de prestar contas a Deus de meus filhos e de minha esposa. Porém, se é a vontade de Deus e a tua, um único homem pode mover o mundo inteiro. Mas pouco importa mover o mundo, se descuidar da minha família. Se isto acontecesse, não estaria fazendo nada. Entretanto, tudo foi bem. Quando Deus quer que se realize uma missão, uma pessoa pode cuidar da sua família, pode fazer tudo. Ele começou a fazer a campanha, e viajava e tal, e coisa dele ficou meio assim desconfiado que a família podia não estar gostando, né? Então ele um dia reuniu toda a família. Vamos conversar sobre a campanha. Vamos sentar aqui, vamos ver conforme. Daí ele começou a perguntar para todos, de um em um, o que achava que ele estava fazendo essa campanha, se não estava prejudicando, se ele podia continuar. Então, claro, todo mundo com muita alegria aceitou, né? Aceitou e deu a maior força para ele poder continuar fazendo o que ele gostava e era uma dádiva isso aí, né? Uma coisa linda, maravilhosa, não tinha como a gente não aceitar, né? Por causa que ele era uma pessoa que a família para ele era o primeiro lugar. Ele dizia, né? Se eu me descuidar da minha família, não adianta eu fazer tudo essas coisas, porque então vai tudo água abaixo, né? Assim não tem porquê se descuidar da família. Então a família era em primeiro lugar. Reflitamos. O que terá significado para João Luiz Possobon dizer: pouco importa mover o mundo inteiro se descuidar da minha família? Que significado tem essa afirmação para a nossa vida? Depois deste momento de oração, vamos todos juntos cantar o lema deste ano, João Possobon. João Possobon foi pai, marido e missionário fiel. Na verdade, foi o tempo que demonstrou
como João Possubon assumiu a campanha e a ela se dedicou de corpo e alma, sem, no entanto, descuidar da sua família. Esta consciência de responsabilidade e de missão é uma constante em sua vida. E ele a expressa em diversas ocasiões. Por exemplo, em 6 de dezembro de 1970, escreve uma carta ao Papa Paulo VI para contar-lhe sobre a campanha e o seu trabalho apostólico. E neste relato ele não deixa de se referir à sua família, dizendo: No início foi um pouco difícil. Sou pai de família, tenho 7 filhos e 14 netos. Naturalmente, minha missão era minha família. Mas quando Deus quer, pode-se entregar muitas coisas a Ele e a sua mãe. E fica-se admirado do quanto se é capaz de fazer quando se deixa a graça atuar na alma. E concluiu a carta com a seguinte afirmação: O pobre João fez renúncias de tudo, mas sempre em concordância com sua família. Em 1980, escreve também uma carta ao Papa João Paulo II, com o mesmo objetivo, na qual conta como se foi desenvolvendo a campanha e destaca: Antes de me consagrar, a minha consciência falou: qual é a minha primeira missão? É a minha família. A Deus devo dar contas. Mas quando é a vontade de Deus e da sua mãe, podemos atingir o mundo inteiro. A mesma convicção é expressa em vários depoimentos a diferentes grupos, a missionários da campanha da Mãe Peregrina, a comunidades do movimento de Schanstatt, a grupos específicos na igreja. Por outro lado, é importante lembrar que da sua experiência de vida familiar e da formação recebida no contato com o santuário e com os ensinamentos do Padre José Kentenich sobre a importância da família, viu na campanha um grande instrumento para evangelizar as famílias. A campanha que meu pai fez com a Mãe Rainha, nós sempre acompanhamos quando foi perto de casa. E nós íamos rezar juntos e também acompanhar os cantos, as orações, e sempre estivemos felizes com essa campanha. E nunca nos atrapalhou, só nos fez felicidade. Quando começou a campanha, ele nos perguntou, uniu a família e perguntou se estávamos de acordo com o que ele ia fazer. Nós todos ficamos felizes e a acompanhávamos juntos quando era perto de casa. Na página 53 do nosso livro, a proposta é fazermos um trabalho de grupos. Mas como nós não podemos nesse momento nos reunir para trabalharmos em grupos, nós vamos fazer a reflexão, acompanhando através dessa página e nas seguintes, os exemplos, as histórias, aquilo que realmente aconteceu na vida familiar de João Luiz Possubon. E depois vamos poder tirar as nossas reflexões e conclusões. João Possubon, o esposo que cultivava uma vida matrimonial harmoniosa e feliz. Sabemos que ele ficou viúvo aos 28 anos e com 2 filhos, e que depois casou-se pela segunda vez e com Dona Vitória teve ainda mais 5 filhos. Ele mesmo nos conta. Com a segunda esposa, Vitória, vivi 47 anos. 47 anos vivemos uma verdadeira e inteira paz. Com a graça que nós recebemos através da formação em Schanstatt, vivemos bem. Vivíamos bem também antes, mas esta formação ajudou a viver esta paz lá em casa. Não tivemos nunca um dia com atritos ou desentendimentos, foram sempre dias especiais. A partir do momento em que nasceu o primeiro filho, iniciei o costume, que já adotara com a primeira esposa, de pela manhã levar a ela um café na cama.
Esse costume durou 40 anos, até o momento em que, por motivo de saúde, o médico mandou suspender o café. Caso contrário, eu teria continuado até o fim da sua vida. De sua parte, ela me retribuía à noite. Quando voltava do compromisso com a campanha, ela me esperava sentada numa cadeira, por vezes cochilando com o cafezinho. Assim, vivemos esta união, estes 47 anos, durante os quais criamos os nossos filhos. Também ali filtrou a grande graça que recebemos do santuário. Ajudou-me a viver esta maravilha lá em casa. Eu ajudei muito as minhas esposas. Ajudei muito. É por isso que a gente ia bem. Ajudei bastante. Quando fechávamos a nossa casa de comércio, aquele pequeno comércio, ela passava para a cozinha a fim de preparar a comida, e eu ficava com as crianças. Eu também fazia a limpeza da casa. Naquele tempo, não havia esses assoalhos lustrados como os de hoje. Era mais simples. Então eu passava um pano e ajudava fazendo o possível. Se é uma palavra que caracteriza bem a vida do João Pozobon, essa palavra é exemplo. Um homem com um coração imenso, uma sabedoria enorme, mas cabendo na sua simplicidade. Ele simples, com talvez não um conhecimento técnico, sem muito estudo, conseguiu trabalhar bem cada momento da sua vida, cada coisa pequena. E nesses pequenos exemplos que ele levou a sério, tem aí essa grande campanha que se estende pelo mundo inteiro. Um exemplo tão simples de levar a Mãe Rainha às famílias, aos lugares, de levar a Nossa Senhora, de levar a Mãe de Deus para as pessoas. Uma coisa tão simples, que ganhou uma proporção tão grande. E esses pequenos exemplos vieram também da família, né? O fato de levar um cafezinho na cama para a esposa, o fato de trabalhar, capinar sua roça, o seu quintal, com marcas no cabo da enxada para rezar o terço. Eram 10 marquinhas, 10 risquinhos no cabo da enxada para rezar enquanto trabalhava. A vida que ele teve com os seus filhos, todo o ensinamento. Então ele não tinha grandes estudos, ele não era um homem estudado, mas de uma sabedoria gigantesca, né? Então esses pequenos gestos que a gente faz, esses pequenos gestos que João fez, foi o que caracterizaram a família dele, né? O fato de ajudar as pessoas. Muitos que foram procurar ele no seu comércio, no seu estabelecimento comercial, ele ajudava, ele dava, ele doava alguma coisa, as pessoas pobres, mesmo não tendo muito, mas ele ajudava. Tanto com a primeira esposa, que ele amou tanto, quanto a segunda esposa, todos os filhos foram criados com muito amor, com dificuldade sim, mas com muito carinho. Então, tudo aquilo que ele deixou para nós é exemplo da vida dele. Exemplo de humildade, exemplo de fé, exemplo de doação, exemplo de caridade, né? Exemplo de amor ao próximo, de ver Jesus, de ver Deus em cada pessoa, em cada ser humano, né? E assim ele levou a sua vida. Então esses pequenos gestos que ele apresentava, né, que é esse café na cama para a esposa, né, até o momento que ela pôde, né, e, como ele comentou, que até se pudesse, até o final da vida ele levaria o café na cama para ela, mas ele não pôde devido às restrições médicas, né, que ela teve que parar de tomar café. Então, cada pequeno gesto que a gente faz, cada pequeno o objetivo que a gente alcança, a gente deve entregar a Deus, colocar no capital de graças, que tenho certeza que foi isso que o João fez, né? Colocou todos esses pequenos momentos que são tão simples e que marcam tanto. Quantos de nós, na nossa infância, não nos marca aqueles pequenos gestos do pai, da mãe, aquelas pequenas palavras, aquelas pequenas atitudes que a gente lembra com carinho,
que eram coisas características de cada um, características do pai e da mãe, né? E o João fez primorosamente isso. A vida dele foi baseada nesta simplicidade. Então isso é o que o João nos deixou, esse legado que o João nos deixou, que é a simplicidade, a humildade. João Possubon, o pai que educa os seus filhos. Vejamos como João Possubon, como pai, desdobrou sua prática pedagógica. Ele agia segundo princípios previamente estabelecidos e aceitos pelos filhos. Falando a pais num curso preparatório ao batismo, em 1985, ele afirmava que se deve educar por amor e para o amor, e não por temor. Educar por amor é uma maneira delicada de entender o filho, mesmo que seja desajeitado. E o temor? Temor é medo. Há pais que educam os filhos pelo medo, só pela vara. O filho então não está ligado ao coração do pai, então desliga também de Deus. Obedece ao pai porque tem medo, mas não por amor, para servir ao pai. Ele corre e vai porque tem medo. Vai depressa e volta depressa porque o pai mandou. Porque senão entra na vara. Assim não. Quando é por amor, então é por amor ao pai, e por decorrência, por amor a Deus. Em casa, sobretudo quando os filhos eram pequenos, pré-adolescentes e adolescentes, ele dedicava-se de tal forma a acompanhar a sua educação que adotou um sistema de anotações a respeito do cumprimento diário das tarefas e deveres que competiam a cada um e que incluíam a hora de levantar, a oração da manhã, os deveres escolares, o respeito aos pais, o relacionamento entre os irmãos, a observância dos deveres de cristão, a permissão para sair ou ir a algum lugar e outras coisas mais. Cada filho tinha um caderno específico, no qual ele diariamente fazia o registro correspondente a cada filho. Para cada dia em que todos os pontos fossem positivos, além da bênção da Mãe de Deus, eram-lhes creditados 10 centavos, pagos no final do mês como uma espécie de mesada. De outra parte, para cada falta, fora combinada uma forma de reparação, que consistia rezar 5 Ave-Marias. Tal forma visava a educação da vontade, de um lado, e a vinculação ao sobrenatural, de outro. Ele sabia também colocar limites, cultivar o espírito de sacrifício e educar para a partilha com os outros. Por exemplo, ele conta numa palestra a missionários da campanha da Mãe Peregrina. O pai e a mãe devem ser muito inteligentes para entender a criança, para captar o que é necessário. Na medida do possível, não deixar faltar nada. Se a mãe traz 3 bananinhas, então a criança, talvez faça tempo que não vê uma bananinha, pede uma banana, pede outra e pede outra. Cabe à mãe ou ao pai saber se é necessário dar as 3. Porque se uma só é suficiente, então o pai também ensina a criança a fazer um pequeno sacrifício. Aquilo que é necessário, sim, mas pode também reduzir um pouquinho. Porque do contrário, quando o filho fica grande, adulto, o que acontece? Se sempre lhe foi dado tudo, fica egoísta e não quer dar nada aos outros. João Possubon se mostrou ao longo de sua vida também como um pai e avô amoroso, muito dedicado aos filhos, o que testemunha o modo como certa vez assinou uma carta às suas filhas. O pobre pai diácono responsável por seus filhos. Eu sou a Eli Possubon, a filha mais velha do seu João e mãe Teresa.
e há pouco tempo completei 90 anos. Eu sou Vilma Joana Pozobon, filha do diácono João Pozobon. E eu sou das mulheres, das 5 filhas, eu sou a última. A penúltima de todos, né? Nunca sentimos diferença da mãe Vitória. Eu sou filha da mãe Teresa, mas nunca senti a diferença assim de família. Todos se criamos juntos, queridos. Toda a família junto, com o pai, com a mãe. Uma alegria, família, uma alegria sim. Uma família muito trabalhosa, muito linda, que o pai criou. Era muito pobre mesmo, mas se criamos todos juntos. E pai nos ensinando maravilhas, mandando no nosso colégio, das irmãs. Uma linda, meu pai. A mãe Vitória queria acompanhar o pai. E eles diziam, não, Vitória, não posso te levar, que eu não sei aonde eu vou parar, não sei se tem lugar para uma senhora. Então eles tinham muito carinho, assim, de cuidar, né? E ela disse, João, eu quero ir com você, acompanhar, né? E ele dizia, não, Vitória, não dá, porque eu não sei onde que eu vou parar, se vai ter um lugar para uma senhora, assim, né? Para você. Daí de noite nós rezávamos o terço ali onde meu pai deixava a mãe rainha, onde ele deixava, onde ele levava, né? O altarzinho ficava, nós rezávamos o terço com a mãe Vitória. Ela rezava com vocês. E quando meu pai viajava, quando ele ia sair ali pelo lado da casa, ele saía de malinha com a imagem no ombro. E a minha mãe pegava a malinha e ia até o portão. E dizia, vai com o anjinho, ela dizia. Vai com o anjinho. Olá. Dentro do tema Entendi que a primeira missão é a minha família, e no capítulo Grupo 2, João Pozobon, o pai que educa os seus filhos, o João Pozobon nos ensinou o seguinte testemunho, que a primeira missão que nós temos realmente é a nossa família, e que a gente deve educar os nossos filhos para o amor, né? E por amor. Então, ele coloca que não deve ser educado pelo medo. A gente deve educar por amor e para o amor, se aproximando, que eles possam fazer as coisas por amor aos pais, né? E a partir do momento que eles fazem isso por amor aos pais, eles começam a adquirir também um amor a Deus, porque o filho que ama o pai, ele aprende a amar a Deus. Quando uma criança nasce, ela não conhece a Deus. Os pais vão transmitindo esse amor, esse carinho, e a partir desse momento ela vai conhecendo a Deus, né? E talvez uma das coisas também que chamou a atenção, né, na parte ali dos limites, de educar o tipo de sacrifício e a partilha, por exemplo. E às vezes a gente também tem que analisar isso na nossa vida, se às vezes estamos não cobrando esses limites. Ou seja, ele falou muito assim, em criar uma atmosfera que os filhos participem da elaboração desses princípios também. Eles ajudem a saber por que esses princípios são nossos, né, adotados, e aceitar. E aí sim, a gente como pais, então, acompanhar. Será que estão sendo feitos? Será que, como está sendo? Então ele dá exemplos assim muito práticos na vida, assim, até de anotação, mas de uma forma, claro, usando sempre o amor, o sempre carinho. Por amor e para o amor, né? Então sempre quando fez alguma coisa positiva, né, uma recompensa. Agora quando fez uma coisa negativa, não pensar logo num castigo, né? Então daqui a pouco pode ser uma oração, uma entrega, um exame de consciência junto com a criança, né? E não já logo pensar, então se fez errado é um castigo, né? Então a gente vê ele assim como uma riqueza, né, na parte prática da educação dos filhos e do relacionamento entre também os esposos, a gente pode pegar também, e nessa questão agora dos limites também, com amor, mas... E ali ele cita o exemplo da bananinha, né? Que se o filho queria 3 bananinhas, mas será que é necessário as 3 bananinhas? E nós podemos passar isso pro dia a dia do nosso dia a dia de hoje, né? Qual é que é a bananinha da nossa vida hoje, né, com os filhos? Será que é o celular? Será que é a televisão, o videogame?
Será que são as coisas que a criança quer fazer e que a gente sabe que aquilo ali não faz bem para ela? Então a gente também não deve ser permissivo a ponto de dizer, toma aqui as 3 bananinhas, né? Não, se tem 3, podem ser... A necessária? Vamos ver, se é necessário as 3 ou uma só chega, ou 2, né? Então, assim também agora na vida dos filhos a gente tem que refletir e sempre lembrando de dar o exemplo. A gente tem que ser o exemplo. Não adianta dizer para o filho, tu estás muito tempo no celular, mas daí a gente olha quanto tempo o pai e a mãe estão no celular e não dão atenção para o filho, né? Então, sempre cuidando o nosso exemplo e também cuidando para educar eles de acordo com esse amor, né? Sim, e nós temos que aproveitar a nossa mãe que está conosco, ela mora em nosso lar. Então, veja assim que aproveitar mesmo e trazer os filhos para perto da mãe, né? Aí ele fala muito bem no horário, estabelecer um horário e realmente ali ser um canal onde a mãe vai educando aqueles corações, né? Tanto os nossos como os deles. Então a gente agradece muito esse exemplo aqui, para nós também vai ser bem importante. A gente isso é transformador, refletir, né? Na nossa vida também. Isso. A cada momento que a gente lê e fala sobre isso, a gente vai repensando na educação dos nossos filhos. Obrigada. João Possobon e a harmonia entre família e apostolado. Ele era muito grato pela compreensão que a esposa e os filhos demonstravam para com a sua missão na campanha. E Deus e a mãe sabem preparar tudo. Sabiam que o João precisava caminhar e, para isso, precisava sair de casa, da família, deixar os 7 filhos e o armazém. E ele tinha que dar conta de tudo, tinha que observar tudo, mas Deus sabe organizar tudo direitinho. Então, todos lá em casa não saíam comigo a caminhar, mas nunca ninguém se opôs a que eu o fizesse. A esposa poderia dizer, mas por que tanto andar? Poderia diminuir um pouco, ficar mais aqui em casa. Nunca me disse isso. Ao contrário, só me dizia, João, vai, que a mãe e rainha te abençoe. Que não te aconteça nada de errado, nada de ruim na viagem. Era como uma bênção, um desejo que ela expressava. Os rapazes, por sua vez, já grandes, poderiam implicar, poderiam dizer, que tanto nosso pai anda por aí, poderia ficar em casa, nos ajudar melhor, mas nunca disseram isso. Entretanto, eu cumpria o meu dever lá em casa. Isso era sagrado. A minha parte, como pai, não ficava para trás. A campanha não me impedia de cumprir os meus deveres, a parte que eu me havia determinado, mesmo à custa de sacrifícios, como o levantar bem cedo para fazer o que me cabia. Minha mãe sempre esteve de acordo, tanto é que ela também acompanhava, né? Depois, mais tarde, não, mas quando menos tempo, mais jovem, né? Acompanhava. E nunca foi contra, sempre foi a favor. E sempre esperava o Joaninho, esperava sempre o Joaninho com um cafezinho quando voltava da campanha, da oração do terço, né, da noite. Outro aspecto importante que evidencia a sua sabedoria se traduz no fato de que sabia separar no plano material aquilo que era da campanha e aquilo que era da família. Assim, ele não retirava dinheiro que pertencia à família para os fins da campanha. Quando surgia uma necessidade, falava aos seus familiares e juntos combinavam se ofereciam uma contribuição financeira e quanto. Ele testemunha. Porque eu era o pai, o dono do comércio, podia ir ao armazém que estava em meu nome e pegar uma quantia de dinheiro. Não é assim, porque então precisava ver a possibilidade, precisava ver se a família está de acordo. Tudo isso para não trazer divergências em casa. Então,
ninguém pode dizer que eu tenha tocado em alguma coisa que tenha trazido prejuízo em casa. Esta é uma coisa muito, muito delicada para conduzir. E eu, com a maior simplicidade, sem preocupações, fui guiado pela Mãe de Deus. Porque se a gente constrói uma vida, organiza lá fora, conserta outras famílias, forma lá um lar bom, uma família, etc. E aqui em casa está uma revolução. Nada feito, não é verdade? Nada feito. O que me adianta arrumar lá outras famílias e estragar aqui? Eu, então, sempre tive como meu primeiro objetivo minha família. Somos o casal Júlia e Jane Machado. Somos do Instituto de Famílias e falamos aqui desde o Santuário Lar Família Tabor, em Porto Alegre. Nós queremos fazer uma reflexão acerca do que nós vimos, dos testemunhos do seu João Pozobon, e mostrar como o seu João era um homem que vivia a espiritualidade do Padre Quentine, a espiritualidade de Schanstatt, em alguns aspectos que se sobressaem nestes testemunhos. Observamos aqui que espiritualidade não é somente religiosidade. Nos testemunhos que temos do seu João, fala de fidelidade à família, à esposa e aos filhos, inclusive referindo como fazia na questão financeira. Isso é uma prática que reflete a espiritualidade de Schanstatt, sobretudo na máxima: a ordem do ser é a ordem do agir. Outro exemplo que nós podemos constatar pelos testemunhos que lemos é que o seu João deixava-se conduzir pelas causas segundas. Nós vimos ali, lemos ali no testemunho que ele fazia parte do movimento de Schanstatt na Liga dos Homens. E, participando da Liga dos Homens, ele foi inspirado por Deus a fazer e a viver a campanha, levando a Mãe e Rainha, 3 vezes admirável, para os lares, para as escolas, para os hospitais, para os presídios e tantas outras pessoas que ele alcançou na sua missão apostólica. Então, este é um exemplo que nós podemos dizer que fez da espiritualidade de Schanstatt, pela espiritualidade de Schanstatt, melhor dito, ele fez um apostolado profícuo e grande para todos nós. Destacamos também nos testemunhos que Deus, quando desperta em alguém uma vocação, o recobre com as graças necessárias para cumprir com sua missão. Podemos considerar como uma graça o fato da esposa e os filhos compreenderem e valorizarem o apostolado que ele fazia, de também ir rezando com as pessoas o terço por onde ele passava. Enfim, esses testemunhos nos demarcam a condição de santidade da vida diária desse homem que soube integrar em sua vida espiritualidade e religiosidade. E para nós é um exemplo e serve como um marco de vida e de fidelidade àquilo que o nosso fundador, o Padre José Quentine, nos inspirou a viver. Após ouvirmos estes testemunhos, essas reflexões sobre a vida de João Luiz Pozobon em relação à sua família, também nós queremos pessoalmente refletir: como eu cuido da minha família? Como está o apostolado dentro da minha família? Será que também eu entendi, assim como João Pozobon, que a minha primeira missão é a família?
a minha família? Por isso nós queremos, neste momento, rezar pelas famílias. Convido a cada um de vocês para ir comigo até a capela do Centro Mariano e lá fazermos a nossa oração. Vamos ao encontro, neste momento da oração final, da imagem da Mãe Peregrina original, aqui na capela do Centro Mariano, onde ela é guardada, é venerada e é aclamada por todos aqueles que aqui chegam. Neste momento de encerramento do nosso encontro de hoje, nós queremos rezar as palavras de João Bosco. À grande mãe e rainha 3 vezes admirável de Schanstatt, ofereci minha peregrinação, pela felicidade da minha família e de todas as famílias. Minha família seja feliz aqui na terra e um dia no céu. Na oração final do encontro de hoje, nós queremos olhar para a Mãe Peregrina original e dizer a ela, assim como João Bosco, que também nós entendemos que a primeira missão é a nossa família. Querida Mãe Peregrina original, nós queremos te dizer que assim como João Bosco fez na sua vida, também nós entendemos que a missão, nossa missão, a primeira missão de cada um de nós é a nossa família. Devemos cuidar da nossa família, não devemos deixar de lado a nossa família, devemos evangelizar primeiramente na nossa família e depois sim fazer o nosso apostolado nas outras famílias. Com esta intenção, nós queremos te entregar, cada um de nós, a sua família, para que tu sejas a mãe e rainha de cada uma das famílias. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Querida Mãe, assim como João Bosco ensinou, também nós queremos pedir que tu nos abençoe cada uma das famílias a qual tu visitas, abençoe todas as pessoas que recorrem a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.